Olá, que alegria estarmos começando mais uma temporada de nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. E para esse semestre, nós elegemos como roteiro para os nossos estudos um livro. Nós ficaremos sempre nesse livro como base para as nossas reflexões. E o livro é Jesus e Atualidade. Em cada encontro, nós refletiremos, estudaremos um dos capítulos. Nesse primeiro capítulo, Jesus e Desafios, Joana de Ângeles vai nos convidar a pensar um pouquinho a respeito desses momentos em que nós somos chamados pela vida a enfrentarmos algum tipo de dificuldade, de problema. Algumas vezes tem a ver com nossa saúde, outras vezes com alguma dificuldade de alguma perda, alguma instabilidade, às vezes financeira. E como é que nós podemos aprender com Jesus a superar esses desafios? Pensando um pouco a respeito disso e aquecendo nossos motores, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu faço aqui três perguntas e quem tiver aí oportunidade, toma nota para ir desenvolvendo amadurecendo essas perguntas ao longo da semana. Coloca pertinho de você para que isso continue reverberando em seu ser. Continua pensando a respeito disso. A primeira pergunta é: quais são os maiores desafios da vida na Terra? Você sabe responder isso prontamente? Será que passa pela nossa mente o desafio financeiro, porque é ele que nos permite a sobrevivência? Será que o maior desafio na Terra é ter dinheiro para garantir a segurança, a saúde, o bem-estar, a casa, o estudo? Será que esse é o meu maior desafio, o maior desafio das pessoas? Segunda pergunta: o que facilita e o que dificulta a vida na Terra? Se falamos em desafio, o que costuma acontecer que me desafia? O que costuma acontecer na minha vida que me ajuda? Quais os recursos que me ajudam a superar os desafios? Quais os acontecimentos que me atrapalham, que me desafiam, que dificultam o meu passo a passo na Terra? E uma terceira pergunta: como você se sente diante dos desafios? E como você reage a eles? Você tem uma reflexão a respeito? Porque desafios nós teremos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se eu sei que eu vou encontrar desafios com certa frequência em minha vida, como eu me preparo para eles? Quando eu abro a minha malinha de ferramentas, o que tem lá dentro que me ajuda diante das dificuldades, dos desafios, das dores, doenças, dos problemas, dos tombos, das perdas? O que eu carrego que me ajuda nessa hora a me reerguer, a me fortalecer para eu conseguir de forma resiliente superar os desafios do caminho? É um programa de vida que precisava ser feito, precisaria ser feito. Mas parece que nós vamos vivendo nossa vida simplesmente deixando levar. E a gente vai levando uns socos, uns tombos, e a gente acorda e vê o que dá para fazer com o que tem nas mãos e levanta e continua para daqui a pouco passar por outra dificuldade e a gente se vira com o que tem. Por que a gente não planeja? Por que a gente não gasta um tempo, uma energia mental avaliando como se pode viver melhor na Terra? Quais os instrumentos que eu tenho? Não digo que ninguém faça, mas não me parece que é uma coisa, um procedimento, uma postura que a grande massa humana faça. Não me parece que nós sabemos, investimos em como saber viver para enfrentar melhor os desafios. Se eu fosse responder a essas perguntas, eu traria muito provavelmente como grandes recursos da minha malinha que me ajudam a superar os desafios e quaisquer que sejam eles, muito provavelmente eu diria autoconhecimento,
Religiosidade, espiritualidade, que não quer dizer que eu sou fiel a uma religião e basta, não. Porque grande parte dos que professam uma religião nem são religiosos porque não vivenciam a espiritualidade, a transcendência do ser, a conexão com o divino, não vivem de forma humanitária, em se vendo como irmãos de um mesmo pai. Continuam vivendo de forma egoística, orgulhosa, totalmente desconectado com os princípios morais que a espiritualidade nos deveria trazer. Mas voltando, eu diria que na malinha boa para se viver tem que ter esses recursos. O autoconhecimento e a conexão com Deus, com a vida, como a gente queira chamar, que vai disparar em mim a fé, a esperança, a força moral de passar por aquilo que me dificulta, sabendo que existe um propósito maior para a vida do que aquele problema momentâneo. De que aquele problema momentâneo nada mais é do que uma oportunidade de crescimento. E eu lembro de um dos livros em que Joana de Ângeles nos faz uma reflexão, nos promove uma reflexão a partir do vocábulo cri, crises, kir, que vai dar origem à crise. Kir ou cri. E aí, fazendo uma busca nas antigas escritas, linguagens, civilizações, que é onde a palavra primeiro carregava um propósito muito mais profundo do que a forma como a gente utiliza, a gente vai barateando muito nossa língua, a gente vive falando isso. A gente usa a palavra amor hoje com tanta facilidade, como se fosse tão fácil amar. A gente ama brigadeiro, a gente ama a arvorezinha que está no meu jardim. Não que a gente não possa experimentar esse amor, mas será que a gente já está nesse nível São Francisco? Ou a gente gosta daquela árvore porque ela enfeita? E a gente, se a gente amasse mesmo, a gente cuidaria dessa natureza. Quem está cuidando da natureza? Poucos, raros. Mas a gente diz, eu amo coisas. Então, quando a gente se aprofunda na origem das palavras, quando a gente vê lá atrás, quando elas foram criadas, elas tinham tão profundo significado. E esse vocábulo cri ou kir, dependendo de onde você busca, ele vai trazer sempre como se fosse uma conjunção. Crise lá atrás eram duas coisas ao mesmo tempo que parecem até antagônicas, mas não são, são complementares. E é lindo de se ver, porque ela traz, de um lado, perigo. Se nós formos para a escrita chinesa, são dois ideogramas. Um deles é perigo, alerta, cuidado, e o outro é oportunidade. E crise, segundo Joana de Ângeles, é isso. Para a gente, crise é algo que deu errado. E estou em crise, ou seja, alguma coisa não funcionou, eu me atrapalhei, deu tudo errado, eu preciso sair dessa crise. Se eu puder escapar dela, se eu pudesse voltar para trás para evitá-la, eu voltaria. Mas a oportunidade que ela nos oferece, é preciso olhar para ela de um outro jeito. Então, quando nós olharmos para a crise como perigo, ou seja, atenção, aquele caminho que você vinha vindo naquela toada, para, porque aconteceu alguma coisa, alerta, perigo. Mas daí a dizer que é um mal, não. É um perigo porque existe agora uma oportunidade. É como se a gente tivesse numa bifurcação. Então eu estou dirigindo meu carro tranquilo, uma reta só. Pensamento até esquece da direção. Eu vou olhando o céu, eu vou olhando a natureza e eu vou dirigindo meu carro. De repente, eu dou de cara com uma bifurcação. Perigo. Se eu for reto, não vai dar certo. Eu vou me estrumbicar ali na frente. Eu vou precisar fazer algum desvio. Então, alerta, perigo. Não dá para continuar como você estava reto. Você vai precisar tomar uma decisão. Você tem uma oportunidade. Sempre que tiver escolha, decisão tem oportunidade. E agora eu vou precisar escolher se eu quero ir para um caminho ou para outro caminho. Muito provavelmente um caminho deve ser algo como desafiador para te fazer crescer. Essa é a proposta, ou seja, aquele caminho que eu estava dirigindo não existe mais. Existe um caminho em que eu vou superar, crescer, aprender, e muito provavelmente existe um caminho, porque livre-arbítrio é isso.
Senão Deus só teria uma única estrada e ninguém poderia escolher. Mas Ele permite que a gente, em determinados momentos, Ele nos convida. E aí, Cris? Cris, né? Cris também vem desse crise, mas tem sempre um lado bom da história. E aí, Cris, você quer superar, crescer, se desafiar? Ou você quer tentar um atalho para ver se dá, para continuar mais um pouco, deixa passar, quem sabe aqui? E a gente vai fazendo essas escolhas, a gente sabe que a gente faz. Se a gente diz assim, ai, lá eu devia ter feito diferente. Eu quis facilitar a minha vida, eu quis simplificar a história, eu quis deixar passar e deu tudo errado. Então, crise, desafio significa para, presta atenção, porque você vai ter que tomar uma decisão. A vida como ela vinha vindo não dá mais. Eu tive uma perda. A vida que eu tinha antes dessa perda não existe mais. Eu vou ter a oportunidade de viver uma nova vida. Sem aquilo que eu perdi, pode ser um grande bem ou pode ser uma pessoa. Eu vou ter que tomar uma decisão. Aquela estrada não tem mais. Ou eu adoto a oportunidade e falo, então agora eu vou me expandir, eu vou crescer, eu vou me superar, eu vou aproveitar essa perda para crescer, ou eu fico de coitada, dando um jeitinho, fingindo, acabo escapando para alguma tentativa de esquecimento, e eu tento fazer esse atalho para ver se eu não sofro. Esse atalho, na verdade, ele vai dar uma longa volta para depois ele chegar no mesmo lugar, porque não existe atalho para as leis divinas. A gente precisa crescer, a fatalidade é que nós vamos nos aperfeiçoar até chegar à perfeição. Então eu posso até falar, não, não estou afim de encarar isso agora, tudo bem, eu vou fazer um desvio aqui, faz de conta que eu não, que eu consegui escapar, lá na frente eu volto para o mesmo lugar. Então, quando Jesus fala sobre, quando Joana de Ângeles vai trazer os ensinos do Evangelho para falar sobre desafios, é sobre isso, sobre o quanto nós precisamos nos preparar para eles. Porque na hora que eles aparecem, se pegar a gente desprevenido, eu olhar a minha malinha, não tiver nada dentro, eu vou tentar escapar pelo atalho. Mas se eu levo um susto, nossa, mudou, perdi uma coisa, que difícil, que desafio. Eu abro a minha malinha e eu tenho investimento no mundo de dentro, porque ali dentro não vai adiantar ter coisas materiais, porque a gente sabe que nem o dinheiro não compra tudo, nem às vezes saúde é possível. Você tem tanto dinheiro e aquele problema de saúde que você tem, o dinheiro também não vai dar conta. Então é ilusão a gente achar que se tiver muitas coisas ali a gente vai superar. Não vai. A superação é um estado de espírito. Senão a pessoa que era muito rica, ela enfrentaria todos os desafios da vida dela tranquilamente. A gente sabe que isso não acontece, às vezes pelo contrário. Justamente por ela ter a ilusão de que ela tem muito dinheiro, isso resolve tudo, ela não se prepara dentro. E na hora do primeiro tombinho, ela desmonta como uma cera, sem saber o que fazer. Então, Joana vai nos ajudar a pensar a respeito de como a gente pode se planejar para viver bem, aproveitando os desafios. Então, vamos para o texto dela. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou, que dará o homem em recompensa da sua alma? Esse trecho está lá em Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 26. Então, Jesus começa aqui nos mostrando essa bifurcação. Quem quiser ganhar a sua vida precisa perdê-la, quem não quiser perder a sua vida também não vai. Ele mostra pra gente isso, que para ganhar a vida precisa perdê-la. E que se você evitar o perder, você não ganha, você não cresce. Então ele vai mostrar pra gente. Encontrou Jesus, a sua vida vai ter uma bifurcação. Você não vai mais ser quem você era. A sua vida, ela muda. Ela muda de perspectiva, ela muda de valores, os valores se reconfiguram. Então, é uma bifurcação. Então, Jesus já alertou, encontrou comigo? Agora, meu filho, você não vai mais ter a mesma vida que você tinha antes. Você vai poder querer ganhar a verdadeira vida, me siga, vai ter que superar desafios. Não quer esse embate, essa disciplina, esse enfrentamento?
Então continua a sua vidinha, que você vai perdê-la. Para você ganhar é preciso superar. Se você não quiser superar, você vai perdê-la. Perdê-la em que sentido? Não é que você vai morrer. Você vai perder a oportunidade de crescer, sua vida vai ficar sem graça, aquilo não vai te realizar, é ilusão. O atalho é ilusão. O livre-arbítrio permite que você use. Porque às vezes eu não quero, tudo bem, eu não quero já, não quero crescer já, tudo bem. Você tem a eternidade para crescer, uma hora você vai. Então, quer dar uma desviada, fingir que nada está acontecendo, né? Não encontrei Jesus, vou olhar para cá, vai. Mas é só uma questão de tempo para você voltar ali na frente. Então, ela vai mostrar para gente que, a partir dessa reflexão, Joana vai nos convidar a olhar para dentro. Quando eu encontro Jesus, não é minha vida de fora que muda, minha vida de fora muda por tabela, por reverberação, mas o que muda é dentro. Eu vou precisar lidar com o meu inconsciente, como a gente vem trabalhando nas temporadas anteriores. Eu vou precisar identificar as minhas sombras, eu vou precisar ver quais são os meus automatismos, atavismos, aquilo que tem sido vivido na minha vida e que me atrapalha. O homem velho que habita em mim, aquele que está acostumado a tentar passar a perna, ganhar, tirar vantagem, o egoísmo, o orgulho. Eu vou precisar analisar o mundo de dentro para detectar o que precisa ser transformado, para aquilo que precisa ser evoluído. Joana continua. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas, aquilo que a gente estava falando. Os atavismos, os complexos do inconsciente na linguagem junguiana. São suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz com indiferença pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Então, ela fez um resumo do que eu estava dizendo. Vai chegar uma hora em que esse passado, a lei divina, coloca um fim naquele caminho. E eu sou chamado pela vida a tomar uma decisão. Ou eu aceito o desafio e cresço, e aceito de forma submissa, nesse sentido de o que me cabe, o que é responsabilidade minha, o que que eu preciso mexer em mim, o que que eu preciso vencer, quais são as minhas más tendências, as paixões que eu carrego, como é que eu faço para lidar com elas? Ou eu volto esse olhar para o meu inconsciente, procurando detectar as sombras que precisam de luz e cresço a partir daí, ou eu vou anestesiando, como ela disse, de uma forma imediatista. Ah, não, 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 isso daqui eu não quero, eu vou dar um jeitinho, e aí eu vou para os vícios, aquilo que me faz esquecer, que me deixa atordoada, e vou tentar fazer algum caminho, como quem acha que vai dar um jeitinho na trajetória para não precisar da disciplina, do sacrifício, do autoconhecimento, da superação. Mas ela diz: isso daí é ilusão. Eu vou atrás desse gozo até eu ficar saturado e vai me dar um tédio. Chega uma hora que eu falo: isso daqui não tá funcionando. Eu achei que ia ser super legal, foi no primeiro momento, no segundo, mas eu não tô chegando a lugar nenhum. Eu não estou me sentindo realizada. Só que aí eu já gastei tanto tempo, mas tudo bem, a gente tem um tempo. Não precisa se forçar, porque depois também não dura. Tudo tem um tempo. Às vezes eu preciso de mais um tempo para amadurecer. Mas não vai ter outro caminho. Eu vou acordar e vou voltar para aquele lugar onde eu deveria ter primeiro escolhido. Então, é isso que Joana está trazendo para a gente. Chega uma hora em que a gente fica aturdido, chega uma hora que uma crise abate, eu estou depressiva, eu estou entediada, eu estou triste, eu ando irritada, nada mais me realiza, não gosto mais disso, aquilo não me. Crise, alerta, oportunidade. Para, você está sendo chamada. Existe aí uma escolha. Ou você aceita passar um pouco mais nesse deserto e aceita um pouco mais de tempo ruim para depois descobrir um bom,
Ou você fala: "Não, não, 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 isso aqui tá muito difícil, eu vou dar uma escapadinha ali, vou me dar uma anestesiada, não quero saber das minhas sombras, eu quero continuar nesse imediatismo, nesse prazer, nesse hedonismo", mas aí chega uma hora que isso também não vai mais te satisfazer. A gente lembra daqui do processo de individuação. O processo de individuação que a gente tem falado sempre é esse: é torna-te quem tu és. Então, quando você é chamado, acontecendo algumas coisas, aquilo que eu era antes já não me basta mais, eu já não estou mais realizada. Então, eu estou sendo chamada a crescer, eu me tornar esse anjo que está sendo desenvolvido. Então, a individuação é eu conseguir desabrochar de dentro para fora. Não é sair fazendo aquisições de fora para dentro. Eu posso fazer aquisições de fora para dentro se eu transformar essas aquisições em parte da minha essência. Não adianta eu ter um currículo rico, invejável, a não ser que eu tenha usado esse currículo para aprender sobre mim, para me desenvolver, para crescer, para me tornar outra pessoa. Então eu fui estudar, fui fazer um curso dificílimo e eu descobri o quanto que eu não sabia um monte de coisa. Eu encontrei com uma pessoa difícil de lidar, aprendi a lidar com ela. Eu tive que superar minhas dificuldades disso, daquilo. Então eu me transformei. Aí sim esse currículo é grande. Agora, se eu fui atrás de um currículo só pela folha para poder pôr na parede e mostrar quem eu sou, mas eu não aproveitei a experiência para me conhecer e me desenvolver, ele é só um pedaço de papel. Ele é só um nome, um número. Então, a individuação é você se tornar o indivíduo que você é. Quem é que eu sou indivíduo? Eu sou um filho de Deus único. Eu não sou igual a ninguém. Então, eu preciso investir em continuar sendo esse ser único que Deus criou. Senão, ele teria feito todo mundo robozinho. Então, por que que eu quero ser igual ao outro? Por que que eu quero não ser como eu sou? Ah, mas não tá na moda, não ganha curtida, não é valorizado. Mas é quem eu sou. Se eu deixar de ser quem eu sou para ser o que os outros acham que eu devo ser, eu estou abandonando o ser que Deus fez. E estou querendo mudar, né, para ser igual ao outro filho de Deus. A vida é dele, não é minha. Então, individuação é eu me tornar quem eu sou, eu descobrindo quem eu sou, resgatando a minha essência, superando as minhas sombras, iluminando, para eu me tornar esse filho único que Deus fez. Vamos voltar no texto. E Joana diz: o psiquismo divino, nele latente, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que se sintoniza. Então, Joana vai nos chamar a atenção que, diante dos desafios, nós precisamos prestar atenção qual rádio nós sintonizamos. Se eu estou numa estrada desconhecida, de noite, com chuva, e existe uma rádio nos Estados Unidos, outros países têm muito isso. Existe uma rádio que me dá informação da estrada onde eu estou, essa é a rádio que eu devo sintonizar, porque eu vou captar dela o que eu preciso para o meu caminho. Mas se eu sintonizo uma rádio que fala de outra estrada, me atrapalha, porque eu tenho que lidar com o que está acontecendo na minha estrada, escutando informação de outra estrada, e pode me deixar confusa. E se eu puser sintonizar com outra coisa que me distraia mais ainda, eu posso sofrer um acidente nessa estrada. Estou tentando trazer aqui para o concreto, mas na verdade estou dizendo algo muito simbólico. Então, quando eu estou passando por uma dificuldade, é melhor que eu me sintonize com quem mais pode me ajudar. Quem mais pode me ajudar quando eu tiver com problema de saúde, quando eu sofrer uma perda, quando eu enfrentar um problema financeiro? Quem é o que mais pode me ajudar? Deus. A gente deveria cultivar, cultuar essa conexão com o divino diariamente, porque a gente evitaria um monte de problemas na nossa vida se a gente estivesse melhor sintonizados nas nossas escolhas do dia a dia. Mas como nós temos essa mente avoada, como nós vivemos de forma materialista, prestando atenção nas coisas daqui de baixo, nós vamos gerando problemas e desafios que não precisavam ter.
mas são bons porque sempre me podem promover crescimento. Mas pelo menos na hora da dificuldade, vamos lembrar de chamar Deus. Agora, o problema é que quando a gente só lembra de chamar Deus nessa hora, a gente não sabe como chama Deus. Porque a emoção está tão turbulenta que a gente não consegue serenar o pensamento para conectar com Deus. Então acaba que meio que não funciona muitas vezes. Então a conexão com o divino ela precisa sim ser alimentada na nossa vida diária. Em todo momento, aquilo que eu vejo, reporta ao divino. Deus, que natureza linda você fez, o Senhor fez. Deus, ai, eu tô indo para um lugar, vamos comigo. Ai, tomara que eu seja mensageira de Deus na fala que eu vou ter que ter com a minha parceira de trabalho. A gente pode trazer, cultivar. Eu tô sempre sintonizando com aquele rádio para não ter perigo de esquecer qual é a sintonia, qual que é a frequência que eu preciso cultuar, cultivar. Então, ela nos lembra que nada como a sintonia com o psiquismo divino para sabermos enfrentar as dificuldades e os desafios da vida. Aí eu me lembrei de um de um símbolo que a teosofia nos oferece para nos mostrar como seria mais adequado a vida na Terra. E a teosofia usa como símbolo quatro elementos. Ela diz assim: imagina uma carruagem completa. Essa carruagem tem os cavalos lá na frente, um cavalo, dois cavalos, alguns cavalos. Depois tem um condutor, que é quem direciona os cavalos, que está sentado no lugar estratégico da carruagem, que é esse corpo, né, da carruagem, que carrega dentro dela o senhor de tudo isso. Então, existe um senhor que está indo de um lugar para o outro, para isso, ele está utilizando sua carruagem. Quem direciona a carruagem é o condutor, usando a força dos cavalos. E aí, a gente vai usar isso como símbolo para a gente mesmo. O Senhor é o self, é o espírito. A carruagem é o corpo. O condutor é o ego, é o livre-arbítrio, é a consciência. E os cavalos são nossas forças instintivas, intuitivas, emocionais. É a emoção, é aquela paixão. E aí a teosofia fala: para isso daqui funcionar bem, esses três elementos têm que estar a serviço do Senhor. Porque se o Senhor acha que ele precisa ir para um lugar porque ele entende que é o melhor, mas o condutor não vê a hora de ir para um outro que está mais na moda, ele não vai fazer o que é o melhor para o conjunto. Ele vai se encantar com algo que chamou atenção. O senhor falou: vamos para um estudo, não sei aonde. O condutor fala: mas tem uma festa ali. O ego tá doido para ir naquela festa aparecer. Quantas vezes a gente faz isso? E eles dizem o seguinte: que muitas vezes nem é o condutor que leva. Quem leva são os cavalos. O condutor que leva aqui a carruagem, os cavalos. Então, o senhor fala para ir para um lugar, o condutor até queria ir para outro, mas o nosso instinto nos arrasta. Então a gente diz assim: eu não queria ter falado aquilo e falei. Nossa, eu falei. Quer dizer, o senhor falou para eu não falar. O condutor não queria ter falado, mas a paixão, o instinto, essas forças primitivas nos arrastaram. Nossas sombras, nossos complexos, nossos conflitos, eles explodem, eles constelam e a gente fala o que não queria ter falado. Então a teosofia fala que o homem sábio é aquele que consegue integrar isso, é aquele que consegue estar alinhado. Joana de Ângeles fala do eixo ego-self, que eles precisam estar alinhados, para que a gente viva na Terra de acordo com o que o espírito planejou. E não o que o ego quer fazer, e não o que as sombras, os conflitos, as paixões nos arrastam, né? Então, como que eu consigo fazer essa boa integração? Conexão com o psiquismo divino, sintonia com Deus frequente. É a nossa maior chance de trabalhar em conjunto com esses elementos. Voltando para o texto. Experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos que, a partir
De então já não cessam, desde que, encerrando um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Joana está trazendo aqui o prazer de um lado e a ética e a estética de outro. É muito lindo isso. Porque esse prazer pelo prazer, o prazer só sensorial, essa coisa gostosinha que a gente sente quando come um brigadeiro, quando pratica sexo, quando faz uma compra, qualquer coisa que a gente seja arrastado compulsivamente, é um prazer sensorial e momentâneo. Acabou o brigadeiro, acabou o prazer. Enquanto que se a gente conseguir esse outro tipo de prazer, que é um prazer mais vivencial, é da essência, é essencial, não é sensorial. Não é um prazer só fisiológico que faz as descargas de hormônio, passou, passou. É um prazer relacionado com satisfação, com realização espiritual. E isso a gente consegue com essa coisa do belo, da ética e da estética. Então, quando, por exemplo, eu construo uma obra que ajuda uma comunidade, esse prazer que eu sinto, a realização de ter visto o benefício que saiu pelo meu esforço, ajudando uma comunidade, esse prazer, ele é para sempre. Cada vez que eu volto para ele, eu sinto ele de novo. E quando eu lembro do brigadeiro que eu comi ontem, eu sinto a descarga de hormônio? Não. Eu preciso ir comer de novo, preciso ir comer de novo, preciso ir comer de novo, preciso ir comer de novo. Mas quando eu lembro daquele dia que eu participei, daquela campanha e que eu vi o olhar das crianças recebendo, ai, que delícia. Eu consigo reviver. É conquista. É um prazer realização, é um prazer satisfação que fica em mim para sempre. Esse é um tesouro que eu levo, que a ferrugem não corrói, que o ladrão não rouba. É algo que eu agrego ao meu ser. É um valor que passa a ser meu. Então é diferente o prazer sensorial instantâneo desse prazer que tem a ver com realização espiritual, esse fica. Então ela está dizendo quantas vezes que a gente se deixa arrastar por esse prazer que assim não cessa, eu preciso, é um prazer atraente, fácil, mas que fica nessa espiral infinita. E a gente vai se viciando, porque antes um brigadeirinho me satisfazia, agora não, eu quero uma caixa de chocolates. Eu estou usando algo bastante simples, mas vocês sabem que eu estou falando de outras coisas mais pesadas, drogas e tudo mais. E quantas vezes a gente precisa de novo, e precisa de novo, e precisa de novo, porque não satisfaz, porque é momentâneo e passageiro. Então ela está nos convidando a esse prazer ético e estético, tem a ver com valor e tem a ver com a beleza natural, a beleza que tem a ver com simetria no sentido de perfeição do conjunto da obra. Não essa coisa passageira que a gente chama muitas vezes de arte, mas que se questiona muito. O que é realmente a arte dessa estética relacionada com a ética? E Joana diz: os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegam-lhe provocadores mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele, o Cristo, continuou íntegro, enfrentando sem ira e sem medo, como um verdadeiro herói. Retomando um pouquinho um trecho que eu esqueci aqui, eu tô vendo que, voltando na estética, eu lembrei daquele livro O Idiota, de Dostoiévski, esse pensador. E a gente costuma falar, a beleza salvará o mundo, né? Mas essa beleza não é essa coisa que qualquer coisa a gente pode chamar de belo. É uma beleza que tem a ver com verdade e com bem. Então é aquilo que a gente fala, é o belo, é o nobre e é o verdadeiro. Isso é que vai salvar a humanidade. O verdadeiro nobre e o belo. Isso sim é o que nos dá o prazer que fica. Agora sim, voltando para esse próximo texto, em que Joana fala, já indo para um fechamento, que Jesus, diante dos desafios da sociedade injusta e arbitrária, que provocaram, né, provocaram muitas coisas relacionadas com ele, ele nunca se deixou levar pela ira e nem pelo medo.
Jesus continuou íntegro. Então, esse é o principal ensino que Joana traz nesse capítulo. Ela vai nos dizer, diante das dificuldades, dos desafios, eu vou ter tido sucesso se lá no final eu tiver saído dessas escolhas de forma íntegra. Ou seja, eu continuo buscando alinhada com a beleza, com a nobreza e com a verdade. Eu continuo conectada com Deus. Eu não me deixei arrastar por prazeres sensoriais e passageiros. Eu não quis escapar por atalhos para não enfrentar as dificuldades. Eu aceitei a parte que me cabe, o sacrifício. De forma disciplinada, eu aceitei crescer. Eu continuei buscando o belo, o nobre, o saudável, o bom, o bem. Eu continuei focada em Deus, em me manter conectada com Deus. Eu saí do desafio íntegra. Esse é o caminho de Jesus, para quem quiser segui-lo. Essa é a receita do mestre que passou por tudo isso e se tornou ainda esse herói das nossas vidas. E eu lembrei dessa jornada do herói. O herói, para se transformar em herói, ele não nasce herói. Ele conquista o heroísmo ao vivenciar os desafios da vida. Então, esse herói nada mais é do que um ser iniciante principiante, mas a vida o convida para superar uma sequência de tarefas desafiadoras. Essa é a jornada herói, é o monomito que Campbell descreve, Joseph Campbell. Então, esse herói é convidado para vencer desafios. Ele inicia o seu trajeto, ele vai receber ajudantes enquanto ele estiver no percurso. Ele sai como se ele estivesse íntegro, mas ele está cru. E ao vencer os desafios, sem se distanciar do divino, lutando para superar com disciplina, sem querer fazer atalhos, ele termina essa jornada maior, cheio de cicatrizes, que são as marcas das histórias de superação que ele vivenciou ao longo do seu caminho. É Jesus. Jesus mostrou para a gente a paciência, ele nunca se desconectou de Deus, ele nunca desviou do caminho do nobre, do belo, do saudável, do bem. Ele sempre se manteve ali, mas precisou superar desafios, sempre conectado com Deus, sempre seguindo a ética, sempre seguindo a estética e se tornou o herói das nossas vidas porque mostrou para a gente qual é o caminho para perfeição. Então, Jesus, diante dos desafios, nos ensina como superá-los crescendo, nos tornando verdadeiros heróis. É preciso desses fundamentos, conexão com o alto, disciplina para poder tomar o melhor caminho na bifurcação e não querer desviar com prazeres imediatos que passam e não realizam, e coragem para se manter fiel ao nobre, ao belo e ao bom. Aí sim a gente sai grande do outro lado da experiência. E por fim, ela diz: enfrenta agora pra gente, enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas antes dos desafios para o teu crescimento espiritual. Então, o desafio, ele vai ser diagnosticado, descrito de acordo com as lentes que a gente usa. Se eu estiver vestindo as lentes de quem quer viver o prazer imediato, não quero me esforçar para crescer. Ficar sintonizado com Deus dá muito trabalho. O desafio vai ser uma catástrofe para mim. Eu vou olhar com essa lente para o desafio e vou dizer que desgraça que me aconteceu. Eu não dou sorte na vida. Tudo é comigo. Por que eu? Veja o que eu tenho que passar. Essa vai ser a lente daquele que queria viver só no prazer instantâneo e momentâneo, que não queria viver de disciplina, de esforço pessoal,
que não se importa com a conexão com Deus, com o belo, com o bom, com o nobre. Mas se eu vestir essas lentes que o Cristo nos ensinou, aí sim, eu vou viver o desafio quase que celebrando, de acordo com o nosso grau de evolução, porque vai ser para a gente oportunidade de crescimento, de testar a si mesmo. Eu vou me testar, deixa eu ver se eu consigo, nesse momento de dificuldade, manter a minha fé em Deus. Se eu consigo me manter conectado com Ele, para eu poder ser inspirada por Ele e viver esse desafio de forma heróica. Se eu não vou querer sair escapando para o atalho, mas eu vou dizer não. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu estou amparada, Deus está comigo, Ele me manda anjos. Todo mundo passa, eu passo também, eu não desisto, eu vou enfrentar o desafio. Mas para isso precisa desses fundamentos que Joana de Ângeles nos traz: conexão com Deus, coragem e disciplina para vencer os desafios pelo esforço pessoal, pelo sacrifício, alinhamento com o que é belo, né, nobre e bom, com a estética e com a ética, para daí sim a gente passar pelo desafio se sentindo realizada. Cresci, olha o que eu consegui, olha como eu superei. Então, essa é a reflexão e o convite que Joana nos faz para seguirmos Jesus diante dos desafios de nossas vidas.